Kamala não ouviu o axé, mas Trump ouviu um amém e foi eleito para fazer a America Great Again. Pena, né? O axé não chegou na Kamala. Os Estados Unidos é muito podre, é muito hipócrita nas suas contradições. Quando eu ouvi axé Kamala, eu falei, não vai. Povo cirandeiro demais, gente. É o mesmo esquerdista que tava xingando o Maduro esses dias, né? E a gente tava daqui assim, Kamala, Kamala, como se estivesse torcendo pra Benedita da Silva. Gente, até a Kamala foi demais, cara. Uma cratera de 9 metros, uma cratera de 10 metros. Eu não quero nada disso na faixa de Gaza. Até Michel Temer, que é um defunto, concluiu um golpe e a esquerda nunca tentou isso. As gays lá nos Estados Unidos já estão comprando suas armas para se defender, porque virou um caminho sem volta. A sua próxima preocupação é a questão dos imigrantes, né? Tem aí uns 200 mil brasileiros para serem deportados e a pergunta que não quer calar é: quem que quer aceitar esses brasileiros de volta? E o Trump sabe muito bem explorar as vontades e desejos dos brancos sem raízes. E como diria Madonna, o que acontece quando as pessoas estão com medo? Atacam. Pois é. Mais de 13 vezes eu já cansei de dizer, mas você parece que não quer entender. Por mais de 13 vezes eu já disse isso. Se pra você é pátria, pra mim é canibalismo. Eu vou me afastar, isso não se brinca. Não vou mais falar que você é minha amiga. Não dá pra ajudar, não posso mais que isso. Ou vou acabar no fundo do abismo. Porom pom pom porom pom pom porom pom pom, yeah. Porom pom pom porom pom pom porom pom pom, yeah. Por mais de 13 vezes para quem quiser ver, tá aí o resultado que você não quis ter. Por mais de 13 vezes se abrir os seus olhos, não tem como negar que pior era o troço. Eu vou me afastar, com isso não se brinca. Não vou mais falar que você é minha amiga. Não dá pra ajudar, não posso mais que isso. Ou vou acabar no fundo do abismo. Porom pom pom porom pom pom porom pom, yeah. Porom pom pom porom pom pom porom pom pom, yeah. Por mais de 13 vezes eu já cansei de dizer, mas você parece que não quer entender. Por mais de 13 vezes eu te disse isso. Ou se pra você é pátria, pra mim é canibalismo. Eu vou afastar, com isso não se brinca. Não vou mais falar que você é minha amiga. Não dá pra ajudar, não posso mais que isso. Ou vou acabar no fundo do abismo. Porom pom pom porom pom pom porom pom pom, yeah. Porom pom pom porom pom pom porom pom pom, yeah. Para mim já chega, você foi envenenada. É contra a taxa ricos, contra a reforma agrária. Para mim já chega, o que te falta é coragem para assumir que só tá de sacanagem. Eu vou me afastar, isso não se brinca. Não vou mais falar que você é minha amiga. Não dá pra ajudar, não posso mais que isso. Ou vou acabar no fundo do abismo. Porom pom pom porom pom pom porom pom pom, yeah. Porom pom pom porom pom pom porom pom pom. Eu vou me afastar, não tem mais jeito. Não vou mais lidar se faltar respeito. Uma coisa é falar que não concorda comigo, outra coisa é mostrar que não quer ninguém vivo. Eu fico entediada com gente excludente, que só sabe ter raiva de quem é diferente. Você vai por ali, finge que não me viu. Eu vou por aqui, você que se traiu. Yeah.
bomba! É uma bomba! É mais que uma bomba! Kamala não ouviu o axé, mas Trump ouviu um amém e foi eleito para fazer a America Great Again. Não sobrou pra ninguém. Pemba, hoje tem. Ai, amiga, tem enquanto a gente ainda tá viva, né? Enquanto ainda sobra planeta. Mas é urgente, urge discutir essas eleições. O que vai acontecer com o mundo depois disso? Que pena, né? O axé não chegou na Kamala. Mas você sabe que eu senti que não ia chegar? Eu tava sentindo. Você sentiu? Eu pensei que poderia haver uma chance, mas eu não acho que ia fazer muita diferença. Uma cratera de 9 metros, uma cratera de 10 metros. Eu não quero nada disso na faixa de Gaza. Ai, que bom que aqui a gente pode falar isso, né? Porque não é em todo lugar que a gente pode igualar os dois, né? Da verdadeira forma como são, né? Dizer que realmente são muito parecidos, né? Para o resto do mundo, para o projeto imperialista, né? Para o projeto armamentista, para o genocídio que está em curso no mundo. Por incrível que pareça, pasmem, a gente já fala por celulares. Tem satélites avançadíssimos, carros elétricos, voadores até, mas a gente está vivendo uma guerra que tem matado, destruído com a vida de milhares de pessoas. Então, para isso, né, para o que está acontecendo no mundo, a gente não vê perspectiva e não via com qualquer um dos dois, né? Vamos ser sinceros. Muito franca. Antes das eleições, é claro que a gente nem tocou nesse assunto, para não fazer um desserviço, mas eu concordo com a Greta Thunberg. Não dá para se contentar em votar apenas na opção do mal menor. É, exatamente. Acho que foi basicamente isso que aconteceu nessas eleições, né? Quando eu ouvi axé Kamala, eu falei, não vai. Não vai, parecia, sabe a coisa do sentar na calçada com uma mesa, uma cadeira, um bolinho de fubá e um copinho de café pra virar voto? Não é o povo cirandeiro demais, gente. O esquerdista que não tem consciência que a Kamala e o Trump são duas faces de uma mesma moeda. É o mesmo esquerdista que estava xingando o Maduro esses dias, né? Então é difícil mesmo. Se bem que não existe esquerda e direita nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Existe um projeto de dominação, um projeto imperialista, né? E a gente tava daqui assim, Kamala, Kamala, como se estivesse torcendo pra Benedita da Silva, entende? Gente, a Kamala foi demais, cara. E aí, Bel, estamos de volta? Até me engasguei. Estamos de volta, tô aqui me acompanhando. E essa indagação aqui, como pode a Tula Luana ter um meme? Como é que pode, gente? Essa pessoa existe? Eu não sei, pra mim é muito mistérios da internet, sabe? Porque ela é passado, presente e futuro, ela é atemporal. E tem uma coisa... O Trump um oráculo. O Trump já foi eleito antes, né? Então acho que ela gravou esse vídeo em 2017, quando ele foi eleito a primeira vez. Mas eu concordo com a Greta Thunberg, viu? Os Estados Unidos continuarão a ser uma potência mundial imperialista e hipercapitalista. E nessa, até Madonna serviu um bolo escrito aí Fuck Trump, junto com uma mensagem, menina. Textão gigante falando da luta das mulheres, da misoginia, do feminismo e tudo mais sobre democracia e liberdade. Aí as pessoas ficaram loucas, né? Vai ter um outro American Life. Não, o American Life já existe, também se aplica a esse contexto. A Madonna só estava 20 anos à frente do seu tempo. Não vai ter um outro American Life, porque foi o American Life que fez ela ser
convidada a ir morar fora dos Estados Unidos, porque o American Life foi incompreendido em sua época, em seu tempo histórico. Então não vai ter, porque vocês não vão prever o que a diva vai fazer. A May que chegou no bloco das divas. Primeiro, Talula? É isso o nome da gata aí? Talula? Tula Eu Luana. não Tula Luana. Gente, é que nem aquela Tayla Laila. Sabe o que é? Uma Tayala atriz. Yala. Tayala Yala. Tayla. É igual a nas canhas. Eu já É a falo assim que eu não irmã. sei também. Essa Tula Luana é a irmã mais velha da Tayla Laila. É a nova geração da Sara Chivas, a Belém e a Nashara, né? Que são agora as antissexual do a Lula TikTok. Silva, eu trabalhei numa produtora que fez um clipe delas. E aí, Se liga no cara, top. cara, era num palácio aqui em Petrópolis. E o clipe começava, chuvarara de seu chunero, nero. Chinero. Eu Maravilha. juro, gente, eu juro pra vocês. Cara, eu trabalhei anos com um amigo meu querido, Lucas, te amo. Cara, e a gente passou uma vida, muitos anos, tentando entender what the fuck, seu nero. A gente rodou de trás pra frente, tipo Xuxa, sabe? Nunca nada fez sentido. Então, qual é? Retrato imaginário, não sei o que, é o contrário, a gente falava, é o contrário. Elas estão falando alguma coisa em backward. Cara, chuvararo chinês ou chinero nero. Não tem significado. Ai, era uma menção de agradecimento aos nomes Será que que era ganharam, que receberam de sua mãe. línguas evangélicas, sabe? Já estavam prevendo as línguas que elas iam falar hoje em dia. Uma delas prega o antissexo anal no TikTok, que é um assunto para um outro especial. Vamos voltar pro anos do padre. Não, pro Trump. A gente tá aqui falando de Trump. Vamos voltar pros eleições. Olha como a gente é muito eclética. Já tava no chinelo nero. Gente, a Tem que puxar a cordinha. A Madonna com suas filhas, né? Que não, eu acho que tem esse lado também, que ela, americana, mas as filhas dela, né, tão americanas quanto ela, né, que podem ser maltratadas, porque não são nascidas nos Estados Unidos, tipo, sabe? E ela chamou pra briga aí, e, porra, cara, que bom ser fã da Madonna. Menina, o Trump vai deportar bastante, mas você sabe que SNZ já tava prevendo essa coisa da inteligência artificial, né, de cantar assim. Até o Acererê do Ruge, então acho que elas são tão visionárias quanto. Ai, gente, eu não sei, mas é muito chocante ver essa mulher hoje em dia sentada em mesas de podcast explicando por que não se deve fazer sexo anal. Além de ser antibíblico, as bactérias sobem pro seu cérebro, pro seu coração, através das fissuras anais e você vai morrer. Então não faça sexo anal. Ela resume tudo muito bem. Envolve sangue, envolve fezes. Se isso não é satânico, então nada mais é. Amém! Gente, caralho, eu caí, voltei e eu não tô nem entendendo de onde da Madonna a gente veio parar. O que aconteceu com a SNZ? Estamos falando do que a SNZ está fazendo hoje em dia nas redes sociais. Gente, porque exatamente, quem é SNZ na Madonna, né? Tipo, no highlight aqui ficou só que a gente tá falando da Madonna. Exatamente, nem merecem, né? A outra lá do Apocalipse, a outra depois do Apocalipse sumiu, né? Não teve o Apocalipse, né? É que eu acredito nele pula e aí ele tava... Não, o Apocalipse pessoal. Personal Apocalipse, né? Porque o mundo acabou para, baby. Porque depois, você pode fazer qual um é a última apocalipse notícia da pessoal? Baby? Sim. Qual a última notícia da Baby? O Apocalipse. Nunca mais ela foi vista por aí. Apenas Ou nos alguém cultos. Apenas nos cultos. Mas na Igreja Bola de Neve. Com todo respeito. Com todo Ela respeito. interrompeu o show da Daniela Mercury no último carnaval, lá no trio elétrico. Não, o último não, amor. Tipo, uns 2 ou 3 carnavais atrás. Não foi esse ano? Meu Deus. Já faz mó tempão. Vocês, a gente que curte aí um papo de seita e não sei o que a gente sempre fica pensando, por quê, né? Como assim as pessoas entraram nessa? Vocês entrariam para uma igreja chamada Bola de Neve? Jamais. Bola de Neve Church? Nunca eu entraria para uma igreja chamada Church. O efeito bola de neve
o efeito bola de neve é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Gente, até porque é tudo um bando de maconheiro velho, tipo ex-alcoólatra, pai de família que deve 5 anos de pensão. Que viraram uma Não, bola de mentira, neve de não, dívida, na moral. né? As pensões. É uma bola de neve de dívidas. Aí, sabe, tipo, da enganação do 71. Sério, gente, sério. Com todo respeito mesmo a quem professa aí dessa fé. Mas, cara, o cheirinho de golpe. Mas é uma forma de imitar o que tá acontecendo nos Estados Unidos também, né? Esse pessoal por lá também tem um poder muito forte, uma influência sobre as pessoas, principalmente naqueles estados que acabaram elegendo Trump. E aí nem importa a quantidade de pessoas, né? Importa a quantidade de estado. E às vezes tem uma quantidade ínfima de gente vivendo ali e mesmo assim eles conseguem definir uma eleição. Esse tipo de igreja que a Bel tá falando, tá diretamente ligada à eleição de seres como o Donald Trump, de criaturas como o outro aqui do Brasil, que às vezes eu esqueço e falo o nome, aí eu vou ouvir a gravação lá, a edição, falo, gente, eu falei o nome, nem era de falar o nome. Então, eu acho que assim, esse discurso, né, que também tem a ver com o que a gente gravou agora há pouco, falando aí dos discursos que se pregam na religião, né, esse meio do pânico, o pânico satânico, né, todo o discurso moralista, e que tem um apego muito forte, né, um apelo muito forte, as pessoas caem muito fácil nisso. Então tem um candidato lá gritando Deus, 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 as pessoas acreditam que aquele lá representa o Deus, automaticamente o outro representa o diabo, porque o fulano gritou Deus primeiro, gritou família primeiro, pátria primeiro. É um apelo tão rasteiro, tão ordinário, tão primitivo, mas funciona, né? E se hoje a gente tem um Trump eleito e uma Madonna preocupada que tem filhas pretas, africanas, adotadas e fazendo um textão, e ainda assim sendo agredida, né? Porque é isso que eu queria discutir com vocês. Por que é que ainda consegue ser eleito? Por que é que ainda, tipo assim, em estados com predominância latina, teve maioria de votos, por exemplo? Como que isso pode... Mas nossa mãe, vamos lá, Madonna, me perdoa, sabe que eu te amo. Mas mamãe também não tem contra... Não entendi. Olha, ela foi censurada. Seu Foi avó cortada. contra a imigração? Contrato? Você foi cortada, censurada, de verdade? Sua voz não tá saindo pra você, a voz dela? Não. Às vezes o telefone dela tocou e ela teve que atender e ficou muda aqui pra gente. Pode ser a Madonna que tá ligando pra ela parar de falar dela aqui, ó. A Madonna sempre teve um discurso inclusivo muito forte, né? Eu lembro do Project Revolution, que ela fala muito sobre política também, e como deixar o poder na mão dessas pessoas não ajuda em nada pro futuro. E as pessoas que votam contra si mesmas, de repente, elas têm mais do que só um problema de educação. Às vezes ela não tem consciência. Então, né, porque no caso da Madonna, a gente viu não nesse último, porque ela não lançou disco, mas no último lançamento dela também tinha uma crítica ao armamento, né, que fazia uma menção àquele ataque que teve numa boate, né. E por que escandaliza e chama a atenção uma performance mais sensual e ninguém fala desse lado político, né? Ninguém presta atenção. Acho que também isso também denota um pouco de quem somos nós, né? A gente também tem esse apego a essa coisa apelativa e não se preocupa com as questões mais profundas que tangem a nossa vida no dia a dia, né? Porque não me interessa o tamanho da calcinha que a Madonna usou ou quanto ela rebolou no último show, mas deveria interessar quando ela faz uma manifestação política dessa e ela não tem o mesmo alcance, né? Então, aí começou um discurso de revolta muito maior. Porque as pessoas começaram a falar assim, tipo, a extrema-direita tenta dar golpe o tempo todo. Será que o que falta à esquerda é um espírito antidemocrático que nos leve a dar golpe? Porque até Michel Temer, que é um defunto, concluiu um golpe e a esquerda nunca tentou isso. E até mesmo a coisa do armamento, as gays lá nos Estados Unidos já estão comprando suas armas para se defender, porque virou um caminho sem volta. Não tem como acontecer desarmamento. Não tem como acontecer nem aqui, que já distribuiu um monte de cá, que a gente tá vendo as consequências nas notícias toda semana. Imagina por lá. Então, aí também, nesse caso, eu acho que a gente tem que observar cada realidade, né?
a realidade do povo estadunidense é uma realidade totalmente diferente da nossa, pelo menos por enquanto, né? Enquanto esse projeto de armamento não se expande, né? E a gente não tem que conviver com mais discurso de ódio, até o discurso de ódio ser aceito, ser democratizado e tolerado, igual como a gente viu lá na última campanha, até símbolos nazi, né? E como a liberdade para eles é o fator predominante mais importante, então aquilo é tolerável. Então acho que na nossa realidade não cabe esse discurso de ódio todo ainda, né? Até alguém estava hoje abordando na internet uma discussão sobre uma americana que ficou chocada em saber que no Brasil racismo é crime e que pode dar cadeia. Ela não sabia disso. Então eles se sentem mesmo no direito, né, de serem racistas e tal. Acho que são realidades muito diferentes. A gente falar de revolução no nosso país é muito louco, porque a única revolução que houve foi uma revolução de direita, não foi uma revolução de esquerda. Acho que a esquerda nunca teve nem armada, nem apta para fazer uma revolução aqui. São realidades diferentes de onde aconteceu a revolução. Acho que não se faz revolução contra o exército, acho impossível, principalmente na nossa realidade, que a gente precisa dessa tutela do exército para governar, mas quem está difundindo esse discurso de radicalismo até tem uma certa razão, porque vem dessa indignação de saber que mesmo quando no nosso país a esquerda governa, é sob a tutela da direita. Mas não é porque é a tutela da direita da elite política, eu acho que é mais a tutela da direita do exército que tem essa origem golpista, né? Porque a gente tem até hoje o mesmo exército com as mesmas ideias de lá do golpe de 64. Então, mas você veja também ao mesmo tempo no Peru, o Pedro Castilho falou uma coisa sobre, nem golpe, ele falou uma coisa sobre destituir a Câmara dos Deputados lá, a Assembleia Legislativa, não sei, algo do tipo. E eu não sei se ele ainda está na cadeia, mas imediatamente ele foi preso por tentativa de golpe e uma golpista está governando o país hoje em dia. Então, não acho que é tão fácil alguém de esquerda falar sobre golpe e conseguir executar isso sem o apoio do exército, como foi o caso de Hugo Chávez na Venezuela. Mas então, como que faz sentido o povo ter tanto medo de um golpe, de uma revolução que venha de pessoas que admiram Paulo Freire, por exemplo? Seria uma revolução educacional, mas a gente também não chegou a esses níveis. Não temos uma educação política libertadora e esclarecedora a ponto das pessoas lutarem pelos seus ideais. Vamos concordar que o brasileiro é uma sociedade bem submissa, bem, assim, tipo, tudo bem, houveram movimentos grandes, a direta já, né? O brasileiro se ergueu em alguns momentos, mas olha na história recente, quando a gente vê coisas que aconteceram, como a prisão do presidente Lula, como o impeachment da Dilma. Tudo bem que a esquerda teve lutando, né, por eles nesses momentos, mas não era uma coisa tão massificada. Tanto é que surgiu um muro na Praça dos Três Poderes em determinado momento no processo de impeachment e que as forças contrárias apareceram ali e nada pôde deter esse movimento. Agora você veja que quando tentaram dar um golpe recentemente no Maduro, e eles faziam parecer na internet que tinha milhões de pessoas querendo se livrar dele lá na Venezuela, a extrema-direita pensou que ia avançar, não conseguiu, porque o Maduro tem a detenção do exército. Por mais que a extrema-direita quisesse e tentasse provar que ganhou a eleição, tinha atas falsas, né, não conseguiu, mas mesmo que conseguisse, sem o exército eles não iam chegar em lugar nenhum. Eu acho que essa é a diferença. A gente aqui também não chega em lugar nenhum porque a gente não tem o exército. E nunca vai ter a mentalidade dos homens, dos garotos do exército, como Hugo Chávez ganhou a mentalidade dos jovens no exército lá na Venezuela. Nunca. Aqui no Brasil nunca o exército vai virar à esquerda. Nunca o exército vai pensar no povo. Mas assim, eu me lembro do Evo Morales na Bolívia. Mataram um cachorrinho dele naquele golpe que teve. Já faz acho que 5 anos. E não aconteceu nada com as pessoas que mataram o cachorrinho dele. Então, o exército defendeu ele. Ele era um presidente de esquerda. O exército defendeu. Deixaram ele tomar um golpe. E 2 dias atrás, eles impediram ele de concorrer às eleições do ano que vem, que vai ter na Bolívia.
E ano que vem também tem eleições no Chile. Boric que nem entregou tanto assim quanto prometeu, né? Então a gente já pensa, será que a América do Sul está mais inclinada para a direita ou para a esquerda? Prospectando assim nos próximos anos. A direita, completamente a direita. Se a esquerda não ganha a eleição em 2026 aqui no Brasil, até lá a gente já vai ter uma guinada à direita. Primeiro que falar que o Boric é de esquerda chega a ser uma ofensa, né? Porque você vê os estudantes no Chile reclamando do Boric que se elegeu, dizendo que ia atender a pauta, que eles clamavam por justiça, que clamavam por democracia, clamavam por direito, por condições, e vários deles tiveram os olhos furados, atingidos por balas, né, pelos soldados no governo do antigo presidente. O Boric foi eleito, inclusive, né, dizendo que ia acalmar esses protestos e atender a pauta desses jovens, e hoje sequer foi capaz de ajudar a sair alguém da cadeia que foi preso nesses protestos como terrorista, né? Estudantes que estavam na rua protestando e foram presos como terrorista. Então, assim, ele não atendeu nem as necessidades básicas do movimento que ajudou ele a se eleger. Então, acho que é o caso de alguém que se usou da esquerda, que se utilizou da esquerda para chegar no poder. Não dá para dizer que o Boric é de esquerda. Você acha que isso pode ser o que tem acontecido nos Estados Unidos? Essa coisa do Biden, que entrou num momento onde todo mundo queria... Como que chamava o outro socialista? O Bernie Sanders. Isso. E aí, não pode dar chance pro Bernie Sanders, vamos dar chance pro Biden. E ele também não entregou muito. Foi tirado de caduco e acabaram que não tinha muito um sucessor para colocar. Sobrou pra Kamala, que tava ali, mais próxima. E as pessoas revoltadas com o nada que aconteceu nesse meio tempo, resolveram dar uma de carrascos globais e punir todo mundo, elegendo esse genocida alaranjado. Então, mas o nada que aconteceu depende muito do ponto de vista, da sua corrente política, né? E do lado que você está querendo justificar a história, porque no Brasil também, daqui a 2 anos, vão ter milhões de pessoas dizendo que não aconteceu nada de bom nesses 4 anos de governo Lula e justificando voto em qualquer membro da extrema-direita, em qualquer ameba que seja representado pelo ex-presidente, pelo inelegível, pode, se não ir para o segundo turno com Lula, até ganhar as eleições em Deus me livre de estar falando isso, meu Deus. Eu nem deveria estar falando isso aqui. Mas, A gente sabe que aconteceu, porque a gente acompanha as contas do governo federal, então a gente sabe que teve pé de meia, que teve Bolsa Verde, que teve o programa Acredita, que teve Desenrola Brasil, tudo isso e muito mais. Só que as pessoas não compartilham muito isso, né? Não passam muito essa informação adiante. Então, para causar a impressão de que não aconteceu nada demais e que pode colocar qualquer outro ali naquela posição, é um risco muito grande. na verdade, tanto o Biden quanto o Lula passaram por um processo de eleição muito parecido, por uma tentativa de golpe parecida. Fala aí, Acrean. Solta os cachorros. Passaram, porque o Biden não chegou a ser preso, né? Mas as pessoas também se esquecem que Lula passou mais de 500 dias preso, que isso está acontecendo com outros presidentes por aí, inclusive com o Maduro na Venezuela, e nem por isso ele teve o apoio direto do Lula, por mais que ele tenha tido do PT. Então, eu acho que o próximo passo, a próxima preocupação é a questão dos imigrantes, né? Centenas e milhares de pessoas vão voltar para seus países, muitos desses da América Latina, tem aí uns 200 mil brasileiros para serem deportados, e a pergunta que não quer calar é: quem que quer aceitar esses brasileiros de volta em terras de Pindorama? Deus me livre. Antes de falar disso, eu preciso de explicar uma coisa. Quando eu comparo que tanto o Lula quanto o Biden passaram por processos parecidos, eu não tô dizendo que o Biden é um político da grandeza do Lula, até porque o Lula realmente passou por muito mais injustiças do que o Biden, né? O que eu tô dizendo é que tanto a eleição de um quanto do outro foram desacreditados pela outra
quase metade da população que votou no outro candidato. Então, o Biden passou por 4 anos com o Trump gritando fraude, assim como o Bolsonaro até hoje grita que o Lula ganhou graças ao STF, uma espécie de fraude também. Assim como houve a invasão do Capitólio lá incentivada pela extrema-direita, justamente por desacreditar do sistema. Aqui também houve a invasão da Praça dos Três Poderes, também pelo mesmo motivo, incentivado pela extrema-direita. Então são processos parecidos, o que me preocupa é isso, que é uma presidência não reconhecida por quase metade da população, entendeu? Porque assim, ganhar com 51% pra mim, ganhou, beleza, legal. Mas é governar um país dividido e não conseguir mais unir o país, porque a gente vive mesmo numa sociedade muito antagônica, né? As ideias são muito antagônicas e é quase impossível pacificar um país desse jeito. E lá é a mesma coisa. E eu acredito que talvez as pessoas que fiquem contra o Trump agora não façam tantos protestos violentos para se livrar dele, assim como ele incentivou quando não estava no poder, né? E assim também como a esquerda não incentivava protestos violentos contra o governo de direita. E por isso que eu te digo que a esquerda nunca vai conseguir ter um poder permanente por força no Brasil. Mas os processos são desacreditados tanto lá quanto aqui, né? A extrema-direita em qualquer lugar do mundo, quando perde, desacredita. Resumindo, é isso. Agora, quanto aos imigrantes, não quero 200 mil brasileiros retornados aqui, mas eu não posso escolher também, porque eu seria um fascista se eu falasse isso, né? Eu tenho certeza que serão muito bem-vindos, mas eles também já estão nessa onda, né? Então vão encontrar outros países. Eu tenho certeza que sempre tem uma Lisboa, uma Espanha, uma Austrália, uma Irlanda. Os brasileiros no exterior, eles nunca vão deixar o sonho pra trás. O sonho nunca... Será que aquele Alan vai ser deportado? Porra, aquele cara é mó velho. Certeza, porque ele não tem o visto, né? Eu nem sei como ele trabalha de Uber. Será que é verdade isso que ele falou? É porque lá nos Estados Unidos tem um negócio estranhão. Eles são super cri-cris com essas coisas de imigração, mas ao mesmo tempo rola esses subempregos, essas coisas a rodo. Sabe, você tá super ilegal, mas você consegue tá integrado e ter trabalho, sabe? Que é muito louco isso. Porque ao mesmo tempo você fala, o cara sabe ou não sabe? Entendeu? Por um lado, pra explorar a mão de obra, por esse lado aí escroto do capitalismo, tudo bem, você tá lá. É meio, uma vez que você está aqui, você está aqui. Aí por outro lado, tem sempre essa ameaça da imigração, que você pode perder tudo de um momento para outro. Eu vi uma série que, tipo, nem tinha nada a ver com isso, era uma coisa sobre gastronomia, acho que se chamava, Ugly Food, do Netflix, desculpa. E era um chefe coreano, e aí eram meio uns temas, e aí uma das coisas era meio México, e acho que esse coreano mora nos Estados Unidos, sul-coreano morando nos Estados Unidos, e vários chefes mexicanos desse episódio, por exemplo, ele tinha sido banido, ele já tinha sido deportado como ilegal tantas vezes, que chegou uma hora que os Estados Unidos falou, agora não dá mais, tipo, depois da terceira vez. E a outra era uma chefe que era fodarasca, super, tipo, quase estrela Michelin, mas ao mesmo tempo ela era ilegal. Então, os Estados Unidos é muito podre, é muito hipócrita nas suas contradições. Vai ter o G20 agora aqui no Rio, né? Que, aí, eu pensando aí dessas coisas de meio ambiente, de futuro do planeta, a China, que tá aí se consolidando como, né, potência mundial e tão grandona e tão abocanhando, né, as coisas como os Estados Unidos, mas eu acho que gente, posso estar sendo muito poliana aqui, mas eu acredito mais numa mentalidade chinesa de entender que é melhor salvar o planeta do que não ter planeta, do que dos Estados Unidos, que é uma coisa mais predatória, sabe, de mudar, assinar os tratados e obedecer as coisas. Não sei. Viajei aqui agora, galera, foi mal. Imagina, faz total sentido. Até porque a China tá conseguindo reduzir a pegada de carbono. Desde quando teve as Olimpíadas para aqueles lados. E eles estão preservando um céu mais limpo, um ar mais puro. E os Estados Unidos nunca vai pensar nisso. Enquanto não chegar ali, na calçada da casa deles, eles não vão dar a mínima.
Ainda mais para causas ambientais, né? Porque a Mas árvore não tem mesmo chegando na casa deles, no quintal deles, eles não dão a mínima. Entendeu? Se você não tem a grana, o capital, se você não, sabe? Se você mora no Gostam trailer. de transformar ameaças em forças e fraquezas em oportunidades, não necessariamente nessa mesma ordem. Então até a questão da imigração. Trabalha no subemprego, que é o subemprego que eles não querem. Então vai servir mesa, vai dirigir carro, caminhão. E isso é uma vantagem para eles, porque a pessoa tá ilegal. Então você pode pagar fora da tabela, por exemplo. Você sabe que ela não vai acionar um sindicato, por exemplo. Eles têm horror a sindicato, né? Mas assim, vocês acham que aí o lance é o apelo pela pauta, que aí, sei lá, pega as pessoas ali porque algumas pessoas devem acreditar mesmo, né? Sei lá, o latino ali, bandido, traficante, tem essa ideia das gangues, né? Que no imaginário dele, as gangues começaram com os latinos e tem todo um histórico, né? Eu até entendo, o Trump fica falando essa abobrinha o tempo todo e entendo que tem gente que compra isso. Mas ele nem entrega isso tudo. Então aí eu fico pensando, não é mais chocante ter pessoas que acreditam nessa ideia e votam nessa ideia, que estão ali pela sociedade, misturado com todo mundo, do que ter um único representante que fala essas abobrinhas? Porque ele é uma única pessoa. Agora, para ele chegar lá no poder, precisa de milhões de pessoas que concordam com essas mesmas ideias. Então, eu penso que eu, no papel de latino ou de imigrante rejeitado, eu nem ia gostar de estar num lugar que a probabilidade de, sei lá, tô num lugar com 10 pessoas, 5, não queriam que eu estivesse ali. Eu concordo com esse discurso, sabe? Assim como o bolsonarismo me incomodou quando falavam que homossexual tinha que apanhar pra virar homem. Então, tipo, naquele momento mexeu comigo. Eu não quero estar nesse ambiente, não quero conviver com essas pessoas, entendeu? Não tem como, sabe? É completamente fora de qualquer padrão de civilidade. Não, e fora que, assim, esses questionamentos, tá, né, concorda, não concorda? O cara tem, institucionalmente lá dos Estados Unidos, né, esse golpe aí, esse Capitólio lá, né, que não reconhecia as eleições, que insinuou que tinha fraude. Porque uma coisa, tudo bem, você fala, eu não admito que perdia naquele processo eleitoral lá louco deles, é uma coisa. Mas ele insinuou que, sabe, ele não aceitou que perdeu, ele insinuou que tinha fraude, ele incentivou lá aquela invasão violenta, fora isso, aqueles processos lá da atriz pornô, do suborno, que também é outro tipo de crime, sabe, você fala, pô, você vai querer ser um representante cheio de treta, assim, que mesmo que, não, sabe, é muito estranho as pessoas apoiarem esse tipo de pessoa, não é? Mesmo independente de direita ou esquerda, se o cara tem altos indícios de ser mó marginal, porque, né, essas coisas... ainda que ele não pratique o discurso de ódio, não deveria agradar a maioria, não é? A maioria deveria falar, não, tem um discurso de ódio, é isso, não é interessante. E tem Por umas esse suspeitas caminho, de umas coisas bem estranhas, né? Tipo o Didi, não é? Meio isso. Tem isso sim, não é nada exemplar. Até o Enéas era mais exemplar do que esses novos políticos de extrema direita. Não, mas o Enéas foi o primeiro incel da história brasileira. Mas ele não falava pra pegar as mulheres pela genitália, igual o Trump fala. Muito menos tem um mugshot, né? O Trump também foi preso, mas aí as pessoas fazem vista grossa, bando de hipócritas, e me admira ainda mais o inelegível não estar preso, mesmo depois disso tudo ter acontecido. Porque aconteceu o Capitólio lá, também aconteceu 8 de janeiro aqui. E agora a gente tá vendo o que tá rolando lá. Vai deixar rolar pra cá? Já não pode contar com Venezuela, com Bolívia, com Chile, que mais? A Colômbia a gente não sabe por quanto tempo. Tá acontecendo vários processozinhos aí pela América Latina, né? Olha, eu falo muito de Maduro, eu sei que a Venezuela não é nenhum paraíso no mundo, eu sei que nem nada
extremamente é demais, né? Nem extremas direitas, nem extremas esquerdas, mas eu acredito muito num país que luta para se manter independente dos ataques e dos bloqueios e de tudo que sofre de um país imperialista como os Estados Unidos. Assim como Cuba, né, que tem aí sofrido ultimamente, sofreu aí com um tufão, um furacão, agora teve um terremoto também, e para ele já é tão difícil sair adiante, já existem tantos bloqueios. Hoje ainda eu vi um vídeo de pessoas com dificuldade para conseguir remédio, a gente sabe que isso tudo também vem de fora, e o bloqueio que os Estados Unidos impõem não é só, não pode comprar dos Estados Unidos, não pode comprar de ninguém, porque qualquer pessoa que negocie com eles perde os negócios com os Estados Unidos, então você não vai deixar de vender para o maior comprador para vender para um coitadinho e se queimar com o comprador. Então são coisas, sabe, que é um jogo fechado e eles não conseguem sair adiante. Só que também só culpar os Estados Unidos e o embargo por isso também é uma dificuldade, porque sempre vai ficar assim, o socialismo covarde, empobrece e mata as pessoas. Então precisa de haver uma solução, né? Tanto para Venezuela, quanto para Cuba, quanto para Palestina, para todos os lugares do mundo. Todos os lugares precisam de ter autodeterminação e seguirem a sua política como bem entendem, inclusive os Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos criam briga com todo mundo, tem uma política armamentista, vive disso, né? Sustenta Israel, que está promovendo um genocídio agora. Então acho que é por isso que o mundo todo também fala disso, né? Não só porque o Trump tem uma esposa novinha que parece que ele comprou numa loja de manequins. É verdade, o Trump é asqueroso, né? E ele também é questionado até por outros religiosos porque é divorciado e casou com outra mulher. E também Gente, não, mas todas as mulheres são a mesma mulher, né? Ivanka, Melanka, não sei o que, não é? Ivanka, Melanka, Petanca e Chianca. E Pelanca. E Pelanca, vai ser a última. Mas elas não são meio que a mesma mulher? Eu tô sendo... você acha que o Trump só ficou com uma mulher nos últimos anos? Às vezes é tudo a mesma forma. A atriz pornô deve ser o mesmo molde. As pessoas são tudo fachada, né? Muito bem pagas pra ser testa de ferro, a gente nunca vai saber a verdade. Mas a verdade sobre deportação é que o pessoal do 90 dias não consegue ser deportado e ir embora, né? Eles entram, casam e mesmo depois de separado, eles continuam vivendo lá, firmão e vivendo. Existem várias formas de atingir o sonho de viver nos Estados Unidos, né? Não precisa de ir ilegalmente pela fronteira. Dá pra fazer alguém lá se apaixonar por você, dar o golpe do casamento, fica um tempo casado, pega o visto e eles não te deportam mais, né? Se bem que a gente também viu uma época que as deportações estavam fortes, eles estavam prendendo as pessoas, até surgiram ali aqueles campos, né? Aquelas cadeias de criança, né? Porque se é na Coreia do Norte, é campo de concentração, mas nos Estados Unidos era cadeia de criança, né? E ele tava pegando super forte e tava separando famílias, né? Tinha gente ali que serviu o exército, mas era latino e era mandado de volta pro México. A esposa e a filha podia ficar, mas ele tinha que ir embora. Então, você imagina essa situação, sabe? Na vida prática, de alguém que já vive ali por muitos anos, que já serviu até o exército. Então também não é bacana, né? Porque você já serviu até o exército desse país, cara. Eles te mandam embora e você não pode voltar mais. Sua família que vai te ver lá no México, se quiser. É muito injusto o que eles decidem que tem que ir embora, sabe? Mas se eu pudesse dar um conselho é que ninguém vai me ouvir, mas não vá, sabe? Não vá pra um lugar onde não te querem. É verdade. As pessoas já não gostam da gente em nossas terras, imagina em outras terras, né? Às vezes mudar dentro do próprio Brasil já gera aí problemas de adaptação enormes. Você iria, Bel, sabendo que eles não te querem lá? Você iria de forma ilegal? Forma Para os Estados Unidos nem pensar. De jeito nenhum. E também, olha, não tem nada demais ali. É tudo longe. É porque não sei. Uau. Difícil, hipoteticamente, responder essa questão. Porque também acho que pode, sabe, ao mesmo tempo, pode ser positivo, pode ser bom também. Mas é porque os Estados Unidos pra mim, é o símbolo, é o ícone, sabe, o símbolo realmente dessa cultura capitalista, onde o dinheiro, onde você é o que você tem. É o dinheiro que faz você ser respeitado, ter um lugar, ter uma voz.
Sabe, se você não tem dinheiro. E pra mim é muito louco isso. A maior economia do mundo, onde pessoas do próprio país não têm acesso às coisas que aquele país proporciona. Então, muitas vezes, um americano não consegue viver o sonho americano que um imigrante consegue. Aumenta. É muito louco, sabe? É muito louco. Porque não é inclusivo nem para as próprias pessoas do país, sabe? Então, eu acho bem bizarro, eu acho chocante. Eu acho como é possível que no século XXI, né, se a gente contar aí da era cristã, ainda tem esse tipo de mentalidade, de competitividade, sabe? O mundo é rico, é frutífero o suficiente pra gente não ser competitivo. Dá pra gente ser colaborativo. Mas a mentalidade desse país, do capitalismo, porque pra mim o capitalismo é exploração, sabe? Você tem que explorar alguém, você tem que explorar um lugar, você tem que explorar um recurso natural ou humano para fazer daquele recurso uma riqueza. E você que explora aquilo que vai ganhar. Não é quem está sendo explorado, não é a terra que está sendo exaurida que vai ter algum benefício, sabe? É bizarro. E aí vem a Igreja Católica e toda essa estrutura patriarcal e bizarra que é isso. Tudo de mãos dadas com o capitalismo. Tudo uma ciranda só. Odeio. E aí o ódio contra o imigrante só aumenta, né? Se o próprio estadunidense não prospera e vê o outro que veio de fora prosperando. E o Trump sabe muito bem explorar as vontades e desejos dos brancos sem raízes. Ou como dizem por aí, white trash. Eu me pergunto como pode uma nação imperialista tão forte, tão suprema, não conseguir nem cuidar de seu povo. Questão de saúde mesmo, né? O acesso à saúde lá é muito limitado e de alto custo. E a Venezuela fez uma pergunta assim sobre a Espanha, né? Como pode um império não conseguir nem dar água para as vítimas da enchente? O Maduro ofereceu ajuda para a Espanha, né? Que eles estão sofrendo lá com as enchentes, com as inundações. E fizeram esse questionamento, né? Como pode um império tão rico, né? Não conseguir oferecer o básico, né, de ajuda para a população no momento de uma catástrofe, né? Então é isso, é o império, é o capitalismo, né? Tudo a serviço do lucro. É bem curioso. E nessa hora a ajuda, né, o oferecimento de ajuda vem desses países, né, que pouca ajuda recebem quando precisam, né? Venezuela, que mandou oxigênio para o Brasil na pandemia. Cuba, que mandou médicos, e que Cuba, passando agora por uma catástrofe natural, também tem recebido muito pouca ajuda do mundo todo. Normalmente são de organizações populares, de coisas assim. É verdade, teve terremoto em Cuba, eles também tiveram problemas com eletricidade, mas conseguiram restabelecer melhor do que a capital de São Paulo, gente. E isso me lembra muito Lula, que ele fala muito sobre cuidar, né? Cuidar do seu povo. E a gente vê que essas nações imperialistas não estão cuidando dos seus povos. E aí, querer ser um imigrante numa terra dessa é apostar demais na oportunidade, no sonho, no que é inalcançável, inatingível, ainda mais para eles. Porque eles fazem de tudo para atrasar o nosso lado, né? Os contrários forçam um discurso contra, eles falam, o Biden tá gagá, tá caduco. Mas quando o Lula levou um tombo, também já começaram a falar, ele desviveu, o Alckmin que vai governar, eu não quero o Alckmin. E aí eu respondi, como assim, mãe? Você votou nos tucanos a vida toda, tá louca? As pessoas já não sabem nem mais do que elas estão contra, né? Elas só precisam ser contra alguma coisa. Mas assim, a Bel tava falando, eu acho interessante. É claro que é uma utopia, né? Eu não sei o que é mais utópico, né? Se o sonho americano vai se cumprir para as pessoas que conseguem chegar lá, ou se um dia as pessoas vão entender que a Terra é rica o suficiente para que essas benesses cheguem a todos, né? É uma questão de distribuição. Então, eu não sei qual que é a maior utopia, e eu acho que é a segunda, né? Mas não é possível. É possível e assim, dos fundamentos para frear a imigração ilegal, inclusive, é que se invista nos países de origem desses imigrantes para
para que eles consigam melhorar suas condições de vida nos seus próprios países e que não precisem de, pelo menos, justificar a miséria, a pobreza, o desespero como motivo para ir buscar esse sonho americano, né? Porque é muito mais fácil investir nesses outros países. É claro, aí a gente também está falando de capitalismo e de exploração. Mas seria muito mais fácil melhorar a vida dessas pessoas, nem que fosse através de uma renda cidadã, do que receber essas pessoas lá de forma ilegal. Bom, não sei, talvez para eles também, na contabilidade deles funciona, né? Assim como o capitalismo precisa de desempregados para manter os salários baixos e as pessoas subjugadas, aí eles, às vezes, na cabeça deles, precisa de ter o imigrante para ter o discurso de ódio, o medo, o panic satanic, o medo do fim do mundo, o medo de tudo, e é assim que funciona, né? Não é à toa que é a sociedade mais armada do mundo, né? Então, pra eles deve funcionar, pra gente, pelo menos pra mim, não funciona. E como diria Madonna, o que acontece quando as pessoas estão com medo? Atacam. Pois é, eu acho que essa utopia, pra geração da Greta Thunberg, sim, até que é possível. Mas para gerações seguintes, a da Greta já não é mais. Porque Mas, gente, tem aí uma turma... Porque às vezes não vale a pena tirar um passaporte, se casar com um gringo e viver numa política governada por uma pessoa como Donald Trump. Então foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês e a gente se vê no próximo programa. Eu vou sentir saudade, pois pra falar a verdade, prefiro a minha liberdade. Não me conhece um pingo, mas só porque é um gringo quer comprar minha amizade. Você quis comigo se encontrar, mas você vive lá do lado de lá. E quer saber se eu quero me casar, e que essa é a única opção que dá. Mas você nem conversou com a minha mãe. Esse lugar não parece com meus sonhos. Eu também não sei nem quem é sua mãe. Nem vou morar em um lugar tão enfadonho. Se fosse tão fácil, no amor ter sorte, quanto é fácil tirar um passaporte. Mas casamento não é esporte, é até que nos separe a morte. Você falou que só pensava em mim. Você falou que sentia amor por mim. Você falou que é melhor fazer pré-nupcial. Você falou que ação de graças não é Natal. Não vou fazer as malas, não vou fazer as malas. Não quero uma batalha, não quero uma batalha. Os homens da imigração, com mão no coração. Já perdi o interesse, mas não me leve a mal. Se pelo menos soubesse que é diferença cultural. É que você não viu a Xuxa, não sabe o que é macumba. Me perguntou se tenho medo de avião. Não tem necessidade, se fica na vontade. Não precisa por aliança, não é não, não. Você falou que só pensava em mim. Você falou que sentia amor por mim. Você falou que é melhor fazer pré-nupcial. Você falou que ação de graças não é Natal. Não vou fazer as malas, não vou fazer as malas. Eu quero uma batalha, eu quero uma batalha. Os homens da imigração, com mão no coração. Aqui onde eu vivo, tem tudo que preciso. E os homens já não estão tão bons. Quem dera um paraíso, mas se depender disso, prefiro ficar onde eu entendo o som. Eu vou sentir saudade, mas pra falar a verdade, prefiro a minha liberdade. Não me conhece um pingo, mas só porque é um gringo quer comprar minha amizade. Não quero passaporte, não quero seu suporte. Vou te deixar passando vontade. Não me conhece um pingo, mas só porque é um gringo quer comprar minha amizade. Não quero passaporte, não quero seu suporte. Vou te deixar passando vontade.